Como eu falei, a maioria dos meus amigos que têm filhos, que são surdos e têm filhos, são filhos ouvintes. E como é que é essa comunicação? E eles se comunicam. É tão engraçado porque as crianças rapidinho pegam. As crianças são muito inteligentes, né? E como é uma língua, uma segunda língua, a gente vê às vezes pais que são bilíngues, né? Que eles ensinam em casa os filhos inglês desde pequenininhos. É a mesma coisa, o pai vai ensinar o filho, desde pequenininho, a falar libras. Olha que legal. legal. A criança aprende rapidamente, rapidamente. Tem casos de crianças que me ligam com 4 anos já sendo intérprete do pai. Ele, olha, a mamãe tá falando que é pra fazer isso e fala direitinho. Conhece todo mundo, sabe o sinal de todo mundo, dos amigos, fala tudo pra mãe. E o estímulo oral que a criança precisa, porque afinal de contas ela é ouvinte, ela vai ter. Tem os avós, tem os tios, tem os amigos, tem a escola que contribui muito para isso, né? Uma coisa que eu ia te perguntar sobre isso, porque eu já... Quando eu morei nos Estados Unidos, eu falava, mas lá a língua de... ASL. American Sign Language. Sign Language, nos Estados Unidos. Então eu também interpretava e papapá. Cheguei no Brasil, entrei em outras áreas e não sei muito Libras. Mas para você ver como é diferente. Nos Estados Unidos são outros sinais, é outra língua. E eu me lembro que quando eu, às vezes, estava conversando alguma coisa com eles que eles não gostavam, eles viravam a cara. E como é que é o pai quando ele está disciplinando o filho? Às vezes não tem o filho adolescente, que o pai vai dar uma bronca, que o filho põe o fone de ouvido e fica assim, da mesma forma. Ele vai encontrar outros recursos para não ouvir aquilo que ele não quer ouvir. Então, o surdo ouve com os olhos e fala com as mãos. Então, se ele não quer mais ouvir, brigas de casal também. Não quer mais ouvir, eu viro a cara. Porque aí eu não preciso ouvir o que você está me falando. E a disciplina do pai surdo? Como é que é? Eles disciplinam? Ou, por exemplo, digamos que o pai é ouvinte e o filho é surdo. Ele tem pena de disciplinar ou ele disciplina do mesmo jeito? Você sabe? O importante é que as crianças e os adultos tratem como situações normais. É uma criança normal. Você vai estabelecer dentro da sua casa, como que você disciplinaria seu filho? Como você conversaria com ele? Você vai fazer, só que você vai se utilizar do recurso da língua de sinais. Essa é a única diferença. Mas as crianças precisam aprender, precisam ser educadas no mundo que nós vivemos. Da mesma forma. Precisam entender que a sociedade tem que respeitar regras, tem que respeitar limites. Então, eu não vou me valer da minha deficiência, seja ela visual, para nada. Eu sou uma pessoa que quero estar inserida nesse mundo, faço parte desse mundo. Então eu preciso respeitar as regras desse mundo, né, da sociedade em que eu convivo. Então as questões de educação devem ser feitas, claro que respeitando as particularidades, mas devem ser feitas da mesma forma que você faz na sua casa. São crianças normais. Exatamente. Que são totalmente capazes de aprender. Porque o que pode acontecer, inclusive uma vez eu ouvi a palestra do Dr. Molina, que há muitos anos que ele trabalha com, acho que ainda tem, uma escola para crianças com autismo, e uma das coisas que ele dizia era que os pais, por sentirem pena daquela criança deficiente, eles tinham medo de discipliná-los. Então o que acontecia? Às vezes a criança fazia certas coisas, não porque tinha deficiência, mas porque não estava tendo a disciplina certa no momento certo. E isso pode acontecer também com qualquer, ou com deficiente visual, ou deficiente... Mas isso a gente vê que isso acontece em todas as famílias. Com deficiência realmente pode acontecer dos pais ali super protegerem. Existe isso. Além dele já ter essa deficiência, eu ainda vou... Existe isso de super proteger, e aí não deixa o filho já com 18 anos e sair de ônibus, porque ele pode se perder e ele não vai conseguir voltar para casa, não vai conseguir pedir informação, então a mãe super protege. Existe isso. Como existe daquela que esquece. Mas aí a gente também tem isso dentro das famílias com pessoas sem deficiência, não tem? Padrões assim? Então... Teu filho que é temporão, ou que ele foi prematuro, coitadinho, ele não sabe, e a mãe ali super protege. Então assim, é preciso ter um equilíbrio. Exatamente. E saber conhecer o seu filho e lidar com essa situação, né? O Marcos Vinícius está dizendo que está gostando muito do programa e que está muito interessante. Obrigada, Marcos, por estar conosco. Vamos ver o que a Ana Terezinha está dizendo. A aprendizagem de Libras pode auxiliar em termos curricular, mesmo que você não atue diretamente com surdos? Pode, sim, com certeza.
qual que é a sua área, né? Se for na área da pedagogia, é uma coisa, já é obrigatório que tenha na grade curricular da faculdade. Mas se você já se formou e você quer fazer um curso de Libras, que para isso está melhorando o seu currículo, com certeza é uma boa pedida. Legal. Psicologia também, psicólogo. né? Eu precisaria fazer um curso. Seria ótimo, porque é para que o surdo isso que a gente estava conversando. atendimento. Por exemplo, como é que um surdo se trata se ele quiser fazer terapia? Se o terapeuta não souber Libras. Se o terapeuta não souber Libras, precisa da presença de um intérprete de Libras junto na consulta. E aí já vai tirando um pouco a privacidade. Tira um pouco a privacidade, apesar de que o intérprete de Libras, ele tem um código de ética também, né? Que ele deve seguir, de sigilo, inclusive, de privacidade, de respeito à pessoa, de não falar aquilo que a pessoa não falou, de respeitar o que foi falado, tanto na voz como na Libras. Então o intérprete, ele funciona tanto para traduzir a pessoa que está falando em Libras e eu faço a voz da pessoa, como você que está fazendo voz, eu passar para Libras para a pessoa. Então isso são... Mas existe todo um código de ética, mas tira um pouco e encarece também, né? Porque você precisa, além de pagar o profissional, você precisa pagar o intérprete. Então, seria muito bom se a gente tivesse mais profissionais da área, mais psicólogos que sabem a língua de sinais e que conhecem também sobre surdez, que possam se especializar nessa área. Legal, boa ideia. A Soraya está perguntando como é que é feita a inclusão em trabalho para surdos. Por exemplo, como é que o surdo consegue o primeiro emprego? Como é que funciona isso, a inclusão para surdos? Agora tem a lei de cotas, né? Que as empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a ter, pelo menos se for 100, tem uma proporção, mas se for 100, pelo menos 1% dos seus funcionários tem que ser deficientes. E aí ele funciona como todas as deficiências, pode ser qualquer deficiência. Não tem uma lei que obrigue você a ter um surdo na sua empresa, mas obriga você a ter deficientes. E para os surdos em especial, precisa-se ter em alguns momentos, pelo menos, um intérprete de Libras na empresa, nas palestras, nas orientações, nas reuniões de trabalho. Tudo isso é muito importante. Mas o surdo também não se comunica só com a presença de um intérprete. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para se comunicar com o surdo. Escrever. Tem muitos surdos que são oralizados, que entendem bastante de leitura labial. Exatamente, que entendem leitura. Então, se você falar na frente da pessoa, a pessoa vai entender pausadamente. Não precisa falar com nenhuma câmera lenta, mas falar com cuidado, pausadamente, claramente, a pessoa vai entender o que você está falando ali, alguma coisa. Mas é importante, sim, em alguns momentos, ter o intérprete de Libras e fazer a inclusão dessa pessoa na empresa. E como é que ela... Então, a pessoa se respondendo a Soraya, procuraria pela lei... existe uma lei de cotas existe uma lei obriga, já, né? que obriga. E aí, ela... Como é que ela poderia, por exemplo, saber quais são as empresas que estão... Tem alguma empresa que faça esse recrutamento? Existem várias empresas que fazem recrutamento de deficientes, né? Agora são tantas, tem a iSocial, tem o Lar Escola São Francisco também faz... Vai anotando aí, Soraya. CAP também faz. Tem várias empresas que fazem esse recrutamento de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Na Reatec, que é uma feira que tem anualmente em São Paulo, eles sempre têm recrutamento de pessoas. Às vezes a própria empresa, por exemplo, o Walmart estava com um stand lá, arrecadando Bradesco, HSBC, essas grandes empresas, a maioria delas tem recrutamento. Então é bom você mandar o currículo, pesquisar no site. O Juan Carlos eu gostaria de dar os parabéns pelo tema, deficiência é muito importante para nós ficarmos sempre atentos com isso. Está mandando um abraço. Obrigada, Juan Carlos. A Mônica Lacerda. As cidades do país estão preparadas para conviver com os deficientes e os deficientes na cidade? São Paulo, que é uma metrópole, está bem para os deficientes? É uma pergunta que ela está fazendo. As cidades não estão preparadas ainda, mas elas deveriam, porque os deficientes não apareceram agora. Os deficientes sempre existiram. Acontece que muitas vezes, há muito tempo, mal se podia sair de casa, né? E existia essa superproteção. Então agora o que a gente precisa é difundir isso, espalhar essa notícia, né? Para que todos lutem por uma cidade melhor,
São Paulo é uma cidade que ainda tem muito a se fazer.